criando um objeto primitivo. Para criarmos objetos básicos ou primitivos, e assim usarmos como base para modelar, pressione Shift mais A em seu teclado e em Mesh escolha o objeto que deseja adicionar em cena. Se souber o nome do objeto, poderá pressionar a tecla F3, que abre uma pesquisa interna do Blender. E quando começar a digitar, o Blender te mostra uma sugestão de objetos possíveis, autocompletando quais opções estão disponíveis para usar. Como preciso colocar um do lado do outro no palco, preciso usar como auxílio o cursor 3D do Blender. E é aqui que eu vou mostrar a função desse cursor. O cursor 3D é a ferramenta que usamos para definir a origem no palco 3D do Blender. Deve selecioná-lo nesse menu à esquerda e para usar basta interagir na tela clicando com o botão esquerdo do mouse. Se estiver na visão de frente, ao clicar na tela, somente o eixo Z e X deslocam o cursor. Já se estiver na visão de cima, somente o eixo X e Y deslocam o cursor quando clicado. Quando precisamos modelar ou usar algum modificador no Blender, de formas a isolarmos um dos eixos, usamos essa tática com o cursor. Também é possível usarmos ele como alvo de uma seleção ou da edição de objetos. Na seção de modelagem básica, estudaremos mais a fundo esse recurso. Pois objetos primitivos são a sua base para iniciar uma modelagem sem ter que começar a criar essa modelagem do zero. Cada objeto que eu adicionar, vou mostrar para você qual base ele pode ser útil quando formos modelar. Com o cubo, pode-se criar caixas, prédios, tijolos, escadas, colunas, pirâmides, etc. Com a esfera, pode-se criar bolas, planetas, ovos, base para rostos orgânicos. Da metade dá para fazer tigelas, escudos, capacetes, etc. Com os cones, pode-se criar lápis, espetos, telhados de castelos, etc. Com cilindros, podemos criar canos, cordas, copos, panelas, tambores, caldeiras, bancos, cadeiras, rodas, moedas, caixa d'água, etc. E o torus, no caso, ele tem uma forma toroidal, por isso que ele tem esse nome torus. Toroidal seria semelhante a um anel. Dá para criar argolas, anéis, pneus. A metade dá para criar alças de panelas, de ferramentas ou armas, etc. Nós temos esse objeto chamado Monkey, que no caso seria relacionado ao macaco. Na realidade, ela se chama Suzanne e é a mascote do Blender. Como objeto mais complexo do que realmente primitivo, por ter uma malha poligonal mais densa, com mais, no caso, detalhes, e é base para modelagem orgânica, que dá para criar, como o nome diz, macacos, e se modificar suas formas, conseguirá criar monstros, alienígenas, personagens cartoon, ou apenas usar no palco para testar shaders, ou modificadores e renders. Iremos prosseguir com o curso na próxima aula. Material ou material para adicionar cores e texturas,
precisamos aplicar um material ao objeto no modo objeto. Ou seja, quando você estiver no modo edição, normalmente não é possível aplicar esse material. Então você saia, certifique-se que o menu esteja em modo objeto. E no caso, existem duas formas de aplicar nos materiais. Por enquanto mostrarei o modo mais simples. Primeiramente, em Viewport Shading, escolhemos o terceiro ícone de Material Preview. Depois clicamos em cima do objeto para que ele fique selecionado. No menu de propriedades à direita, clicamos no ícone de propriedades do material e clicamos em New. Nisso você criará um novo material de cor. E em cima do rótulo damos um duplo clique para renomear o nome que, no caso, vamos colocar aqui de azul. Em Base Color, trocamos sua cor padrão, que no caso vem branca, para a cor azul. Rolamos um pouco as opções e em Specular diminuímos um pouco a intensidade de luz que incide sobre o objeto, que seria o brilho Specular. Para objetos com mais polígonos, pode suavizar a forma que a luz o atinge, dando um aspecto mais uniforme na cor. E em modo objeto, clique com o botão direito em cima do objeto e escolha Shading Smooth. Para reverter, no caso, você pode usar essa outra opção, Shading Flat. Caso deseje que o objeto seja mais lustroso, ou que tenha um aspecto mais brilhante, ou com mais rugosidade para refletir a luz, pode modificar nessa opção chamada Roughness. Agora, se seu objeto for do tipo metálico, pode alterar aqui na opção Metallic. Vamos colocar materiais diferentes para cada objeto que fizermos no palco. Como percebeu, depois de adicionar Smooth ao objeto, para controlar melhor como a luz incide sobre o objeto, principalmente objetos que têm sua geometria pouco suavizada com superfícies mais duras ou poucos polígonos. Depois de adicionar Smooth, é necessário vir nesse ícone de chave de boca e adicionar o modificador Edge Split. Com isso, e o Smooth foi aplicado, o Blender pode calcular melhor a distribuição de luz, sem a necessidade de usarmos um objeto Ultra High Poly, que deixaria tudo mais pesado. Técnicas similares de sombreamento de polígonos são usadas em games com modelos Low Poly. Para o Torus, o material será prata, então dou uma cor cinza altero a rugosidade e o metallic dele até perceber que no palco chega a um resultado similar ao que eu quero. Para a Suzanne, o material será um que simula um plástico de cor rosa, onde iremos alterar o brilho, o specular e a rugosidade. E se quiser mais de uma cor no objeto, pode criar outro material em modo objeto e depois, em modo de edição, selecionar a parte da mesh do seu objeto que deseja aplicar a cor. A malha no modo de faces seria o mais indicado. Com Alt mais Shift, selecione as outras partes que deseja, no caso os outros loops. Depois vir aqui nessa opção, Assign, e verá a segunda cor aplicada na seleção da mesh do objeto.
E isso vale para inúmeras cores ou inúmeros materiais que deseja aplicar num objeto que estiver modelando. Câmera e render. Vamos posicionar a nossa câmera em cena para depois renderizarmos o que já fizemos. No Outliner, ache a câmera e clique nela. Clicando nela, você perceberá que a câmera no palco vai ficar um pouco laranja. Para entrarmos na visão em primeira pessoa da câmera, pressione no teclado numérico a tecla 0. Pressione novamente, caso deseje sair. Vamos posicionar a câmera em um outro ângulo. Para navegar e posicionarmos a câmera naquele ângulo que estamos navegando e desejamos que seja o centro de fotografia da cena, pressione as teclas Shift mais aspas dupla do lado esquerdo para entrar no modo de FPS, igual aos jogos de tiro em primeira pessoa. As teclas A, W, S, D navegam a cena e o movimento do mouse move a visão sobre os ângulos 3D. Se quiser ir mais rápido, basta segurar Shift. Para confirmar o enquadramento escolhido, use o botão esquerdo do mouse para aplicar esse enquadramento. Agora, para cancelar, use o botão direito do mouse, ou então pressione ESC no teclado. Para renderizar a sua cena, pressione a tecla F12 em seu teclado. Outro modo de posicionar a câmera é navegar até o ângulo desejado no modo objeto e pressionar as teclas Ctrl, mais Alt e mais 0, todas juntas. Dessa forma, a câmera assumirá a sua posição de navegação em que estiver. Renderizando com F12, verá se deu certo ou não pressionando Ctrl, Alt mais 0. Vamos deixar o render um pouco melhor, pelo menos para os objetos que editamos nessa aula. Em modo de objeto, adicionamos um plano para ser o nosso chão. Pressionamos S e puxamos o mouse, ou seja, arrastamos o mouse para escalonarmos ele. Veja o tamanho que deseja que seja o seu chão e basta confirmar com o botão esquerdo, clicando na tela. Agora damos um material de cor para o plano também. Vou dar uma cor cinza e diminuir um pouco sua rugosidade. Se notar que os objetos não ficaram bem posicionados, enquadrados entre a câmera, vem aqui nesse ícone de imã para ativar o snapping, ou seja, é uma opção onde faz você grudar objetos em malhas ou em outros objetos. Clique ao lado e escolha a opção Face, ou seja, queremos que esses objetos que estão em cena grudem na face do plano que colocamos que será o nosso chão. Então, selecione os objetos, todos eles, levante-os no eixo Z e depois desça-os arrastando com o mouse até sentir que eles tocaram no plano. Eles vão ficar bem em cima do plano, ou seja, grudados. Aí você pode ir lá no imã e já desativar essa opção, caso não deseje que ela te atrapalhe nas outras edições que fizer. Clique na lâmpada aqui no Outliner ou mesmo no palco, se você conseguir detectá-la. No lado direito, nas propriedades, nesse ícone da lâmpada, mude o modo de lâmpada para Sun, ou seja, o sol. No caso, a gente vai simular um sol aqui no nosso palco. E em Strain, a força aumente para 5000 para aumentar a luminosidade. Você poderá notar que no render a cena ficou diferente da que está no palco em Material Preview, o que é normal, pois não configuramos o nosso render ainda em Material Preview. Em cena usa configurações pré-definidas diferentes do render. Vamos configurar o nosso render mudando em Viewport Shading
de Material Preview para Render Preview. Também colocaremos uma imagem HDR para influenciar na iluminação global da cena, deixando o render muito mais realístico. Nas propriedades, clique nesse ícone de planeta, World. Em Surface, escolheremos Background. Em Color, clique nessa bolinha e escolha Environment Texture. No ícone de pasta, clique e procure a imagem HDR. A imagem HDR desse curso deixarei o link para você baixá-la gratuitamente. Essa imagem HDR é uma imagem de uma mina. Deixarei também o link do HDRI Raven, onde poderá baixar muitas imagens HDR totalmente gratuitas para usar em seu projeto. Observe que eles também possuem site de textura e modelo 3D grátis. No menu superior, você pode navegar e ver as opções. Aqui na opção Strain, aumente a intensidade da iluminação do HDR, deixe em 1.5. Agora, aqui em propriedades, no ícone das propriedades do render, em Ambient Occlusion, que seria a sombra gerada nas extremidades entre as oclusões dos objetos junto ao nosso chão, deixamos ela ativada, pois dessa forma, essa sombra nas oclusões, ou seja, a sombra própria do objeto em outro objeto, em outras extremidades, será ativada e será visível em cena. Se quiser, pode alterar os valores. Eu alterei a distância para 1,5 m. Como temos um objeto metálico e um plástico em cena, e temos luz solar, vamos deixar também marcado o Bloom. Marque também a opção Screen Space Reflection, para que cada objeto se reflita entre si, sua sombra e o ambiente da cena. Mais abaixo em Direct Lighting, clique em Baking in Direct Lighting, pois dessa forma gravaremos as opções da iluminação HDR e do render na memória em arquivo, ou como é chamado no Blender, de cache. Feito isso, pode voltar ao Word e desabilitar o HDR desmarcando o botão Use Nodes, pois o HDR já está em cache. Porém, se desejar, pode deixar habilitado se quiser que a imagem HDR apareça em seu render. Pressione F12 para renderizar sua cena e verá que o render agora está muito mais realístico. Como último ajuste, vou aumentar o brilho do sol para 10.000. Em modelagem básica, voltaremos a mexer nessas opções de render e em outras que não vimos ainda. Iremos prosseguir com o curso na próxima aula.